Obrigado a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos. Esse tem por título: Eu posso fazer o que quiser? É uma pergunta que muitas vezes nós nos fazemos. O livre-arbítrio ou a liberdade para agir são bênçãos que distinguem a humanidade no concerto da criação. Nos chamados círculos inferiores da vida, a evolução ocorre de forma automática. No âmbito humano, os instintos gradualmente perdem a primazia na formulação dos destinos. Na medida em que se afasta dos círculos primitivos, o homem principia a fazer opções. Não mais instintos e sensações, mas razão e sentimentos é que dão o tom da caminhada. Os equívocos são bastante comuns nessa fase, pois apenas seres perfeitos não erram. Voltamos à pergunta que dá título a esse vídeo. Eu posso fazer o que eu quiser? Bom, Deus, me dando o livre-arbítrio, a liberdade de ação, me responde que sim, eu posso fazer o que eu quiser. Mas toda ação gera consequências. Devo me lembrar disso. Então, eu posso fazer o que eu quiser? Posso. Aí uma outra questão. Convém que eu faça qualquer coisa? Aí a resposta é que não. Convém que eu faça somente aquilo que está dentro das leis. Não só das leis do homem, que vai mudando, vai se modificando, mas principalmente com as leis divinas, que são perfeitas. Então, posso fazer o que eu quiser? Posso, desde que elas estejam dentro das leis divinas. Todo erro deve ser e precisa ser reparado, claro. A reparação é tão mais penosa quanto mais confiante ou mais consciente seja o agente. Ou seja, quanto mais eu conheço, mais evidentemente eu irei me cobrar. Então é necessário que eu me lembre disso, porque eu posso fazer as coisas, sim, eu posso fazer, mas eu tenho que lembrar e entender que tudo vai gerar consequências. Certamente é necessário que eu, me lembrando disso, faça as coisas que sejam normais e naturais e dentro das leis de Deus, porque todo erro precisa ser comparado, precisa ser reparado. Os erros do ignorante são mesmo esperados e de fácil reparação. O ignorante aqui, no caso, é aquele que não tem o conhecimento ainda. Ele vai cometer erros. É normal e natural. Ele está experimentando para que ele possa, então, com a experiência, tornar-se mais conhecedor e começar a errar menos. Porque quem já possui vasta experiência tem o dever, a obrigação de comportar-se melhor. Lembrando Jesus, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós somos os nossos cobradores. Então, estamos recebendo muito, iremos nos cobrar muito. Isso é a perfeição da lei de Deus. Isso está dentro do ensinamento também de Jesus. Quando ele diz que nós somos todos semeadores. O que eu semeio, eu colho. Se eu semeio o bem, eu vou colher o bem. Se eu não semear o bem, não posso, não tem como. Foge à lei de Deus eu colher o bem. A insistência no mal, quando já tem condições de conviver no bem, costuma gerar dolorosos processos expiatórios, que é o que vemos no mundo de provas e expiações. Quantos espíritos existem aqui encarnados nesse planeta que já tiveram a oportunidade de estarem encarnados em outros planetas, que tinham uma condição talvez um pouco melhor do que nós temos agora e que vamos alcançando ao longo da nossa jornada como espíritos imortais. Mas, em razão de não terem acompanhado o progresso, a evolução daquele planeta, foram trazidos então
pela bondade de Deus, porque Deus é bom, nos permite sempre a oportunidade de crescer, mas foram colocados novamente num planeta de provas e expiações, onde a convivência não é fácil, exige de nós um esforço muito grande. As sucessivas encarnações fornecem vastas oportunidades de aprendizado e refazimento perante os códigos divinos, salvo o caso das almas missionárias, plenas de amor e sabedoria. A vivência de dores atrozes costuma indicar reparação de males do passado. Entretanto, muitos espíritos, quando se veem fortemente complicados perante as leis divinas, fazem o quê? Assumem o papel de vítimas. Esquecem que os seus atos de vontade é que atraíram a dor para as suas vidas. Repetindo o título do texto, posso fazer o que eu quiser? Posso, mas não convém. É necessário que eu entenda, então, que os atos de nossa vontade e de nossa liberdade é que atraíram as dores para as nossas vidas. Criaturas assim lançam-se em infindáveis reclamações e adotam um comportamento passivo, ou seja, ficam sentados, esperando que o tempo passe. É preciso levantar-se da cadeira da indiferença e ir à luta. Na realidade, deveriam educar a vontade desvirtuada no passado e assumir, efetivamente, a responsabilidade pelas próprias vidas, que pertencem a eles agora. Deus criou-me, Deus deu-me a vida. Mas a qualidade da vida que eu pretendo ter depende das minhas ações. Quem costuma se achar vítima e gosta de reclamar demonstra certas enfermidades psíquicas. Tais enfermidades viciam a vontade e, como consequência, retardam a libertação. Liberdade ou libertação significa conhecimento. Então, liberte-se, né, da ignorância para que nós possamos efetivamente nos tornarmos melhores, livres. Dentre esses fatores, pode-se citar o abandono do esforço próprio, porque tudo está ligado ao nosso próprio esforço. Eu sou o responsável pela minha vida, pelas minhas atitudes. Como naturalmente serei o responsável, então, pelo desvirtuamento que eu cometer em relação às leis divinas. Confrontado com a existência de vícios que infelicitam espíritos assim, a criatura afirma: eu sou assim mesmo. Aquela criatura que não quer mudar, apesar das dores e sofrimentos, ela diz assim: eu sou assim mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim. Não podemos agir dessa forma. Permite que tristes hábitos que ela mesma criou no exercício do seu livre-arbítrio continuem a dominá-la. A indiferença perante a vida também é um sintoma de desequilíbrio espiritual. Precisamos gostar da vida, gostar de viver, gostar de observar as belezas extraordinárias criadas para que nós convivamos nesse ambiente. Para não sofrer com a realidade de um mundo que auxiliou a construir no passado, evite até mesmo pensar o que nele ocorre. Questões sociais, políticas e ecológicas acabam afastadas da mente da pessoa. A pessoa não pensa sobre a vida. A pessoa quer fugir da própria vida. Igualmente, é um sinal de psiquismo doentio o hábito de queixar-se de forças exteriores. O doente pela depressão, ele afasta-se de tudo e de todos, porque ele não consegue enxergar as belezas da vida. Ele é um doente que precisa ser tratado. As dificuldades vivenciadas, quase sempre a pessoa que é assim diz, são culpas do patrão, da família, da conjuntura econômica, do governo. Sempre existe um culpado, que não é ele, é sempre um outro. Porque existe sempre um terceiro para ele, que vai assumir o papel da culpa que ele tem, enquanto ele posa de vítima indefesa.
Isso é muito comum acontecer. Entretanto, é urgente reconhecer que a vida é feita de lutas e desafios. As experiências se sucedem na medida da necessidade de aprendizado e resgate do espírito. Não há equívocos nos códigos divinos. Em última análise, ninguém é culpado pelo que o outro vive. Ninguém é culpado pelas dores que fazem parte da minha vida. Assim, você construiu sua vida tal como ela é hoje, mediante inúmeros atos da mais inteira liberdade de ação. Porque eu posso fazer o que eu quiser, mas eu tenho que lembrar sempre que eu sou o responsável. Convém assim, amigos e amigas, nos lembrarmos que, agora, assumir a responsabilidade por ela e lutar corajosamente para solucionar os problemas. É isso que devemos fazer, para que efetivamente nos libertemos, tenhamos liberdade de ação, mas sabendo qual é o caminho correto que devemos percorrer. Eu tenho liberdade de ação? Posso fazer o que eu quiser? Sim, posso. Mas eu tenho que pensar sempre, me convém que eu faça? Essa é a atitude daquele ser que começa a pensar na vida de forma séria e entender que existem responsabilidades sempre, em qualquer ato, em qualquer circunstância da vida. Pensemos nisso. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.